Hoje vamos falar de abreação. O que é abreação? Como o hipnólogo deve se comportar caso isso aconteça? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, mas é claro, depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Hipnoanálise, mais uma aula aqui começando agora e a gente vai falar de abreação, tá? Talvez quem já tem um certo conhecimento de hipnose já sabe do que eu estou falando. Se você não tem ainda, é importantíssima essa aula, então anote tudo que eu falar aqui no seu caderninho de hipnólogo. Então vamos lá, pela etimologia da palavra abreação, esse AB aí separadinho, vem do latim, significa exagero, significa excesso. Então quando a gente fala de ter uma abreação, é uma reação exagerada, uma reação excessiva, mas não que a pessoa esteja exagerando, fingindo, tá? É um assim exagerado no sentido de bem intenso, bem forte, muito mais, digamos assim, exagerado do que uma reação normal para uma emoção. Ou seja, pode ser uma tristeza, mas vai ser uma tristeza muito forte, um choro, mas um choro muito forte. Então é diferente da maioria das emoções comuns. E quando que acontece a abreação? Bom, a abreação acontece muitas vezes espontaneamente, pode ser provocada ou não. E pra gente saber como lidar com a abreação, a gente primeiro precisa saber em qual contexto ela aconteceu. Por exemplo, se você está fazendo uma hipnose de entretenimento na praça, lá, e aí tem pessoas assistindo, você tá ali com os voluntários, e aí de repente um dos voluntários começa a chorar desesperadamente e começa a entrar em abreação, que é aquela reação exagerada, né? Começa a ficar ofegante, chorar muito e começa a ficar totalmente fora da casinha. Nesse momento, ali naquele contexto, não é um bom lugar para você tratar a pessoa, porque ela tá exposta ali, tá na frente de todo mundo. Então o indicado nesse caso, por exemplo, é fazer a pessoa sair da abreação, trazer ela pro aqui e agora, que depois eu explico como que faz isso, porque independente da situação é o mesmo jeito. Então em apresentações de palco, apresentações gerais, em momentos que não são, na verdade, todos os momentos que não são terapêuticos, que você não está na clínica ali com a pessoa para tratar ela, não é indicado você ficar puxando aquilo lá, porque se você puxar você vai ter que tratar. E se você não está num ambiente que pode tratar, não é muito legal você ficar fazendo esse tipo de coisa, porque está expondo a pessoa também. Então a abreação é ruim ou é boa? Na verdade não tem muito disso se é ruim ou se é boa, depende do contexto em que ela apareceu. Na terapia ela é muito incentivada, porque se ela começa a se emocionar exageradamente assim com algum fato, significa que esse fato é muito importante e provavelmente a gente precisa tratar esse evento específico para que ela melhore a sua condição geral. Ou seja, na terapia é muito bem-vindo. Já numa apresentação de palco, de rua e tudo mais, já é totalmente desnecessário para a apresentação e a gente tem que saber conduzir. Então na clínica a gente estimula de certa forma que isso aconteça, a gente quer que isso venha à tona, né, para que a gente possa tratar. Na apresentação de rua, de entretenimento, a gente não incentiva, na verdade, a gente faz só coisas espontâneas, divertidas, não trabalha com nada de tristeza, nada de voltar no passado, regressão, nem nada disso, porque senão a pessoa pode ter a abreação ali. E a abreação ela pode ser muitas vezes espontânea. Às vezes a pessoa tem uma regressão de idade espontânea, uma regressão de vidas passadas espontânea. O que significa espontânea? Significa que sem o hipnólogo conduzir, sem ele direcionar a pessoa para aquilo, ela vai sozinha. E ela pode voltar para um evento traumático e então começar a ter a abreação. Por isso que eu vou ensinar aqui a maneira de lidar no geral com abreações. Tem outras maneiras também, mas essa digamos que é a mais simples para cortar. Não vou falar a parte terapêutica, eu vou falar como que você corta isso quando não está no ambiente clínico. Então você vai pegar a pessoa que está ali exageradamente chorando ou gritando, esperneando, e você vai falar para ela, ó, a partir de agora eu vou estralar o dedo, essa cena some e você volta pro aqui e pro agora comigo. 1, 2, 3, some, a cena some. Isso, aí ela vai voltando, vai respirando normal. Você tem que fazer a cena sumir, porque quando ela tá em abreação, ela tá presa naquela cena. Aquela cena fica voltando pra ela. E aí você tem que tirar a cena da cabeça dela. Se fosse no tratamento, a gente trataria essa cena, investigaria, perguntaria o que tá acontecendo. Mas é outros 500. Nas outras áreas que a gente tá atuando com hipnose, aí não é terapêutico, a gente tem que fazer a cena sair. Então ó, a cena some, você volta pra aqui e pro agora pro inimigo, a cena some e faz a cena ir sumindo até ela voltar ao normal, tá? E aí você dá uma sugestão de bem-estar, um presente hipnótico, e aí deixa a pessoa ali de molho um pouquinho pra depois ela seguir o caminho dela. Então, na apresentação de palco, de rua, demonstração e tudo mais, não incentive isso, não trabalhe isso, não trabalhe essas questões emocionais da pessoa na frente dos outros. Caso você tenha um conhecimento terapêutico e você esteja fazendo uma apresentação só você e ela, mais ninguém, não tem mais ninguém assistindo, então você poderia, a partir disso, não fazer uma terapia com ela, mas trabalhar
trabalhar para ressignificar isso daí, já que só tá vocês dois. E se você tiver conhecimento para isso. Agora, se você não tem conhecimento de terapêutico e você tá ali num ambiente onde tem um monte de gente olhando para ela e você vai estar expondo ela a se tratar, ela se perguntar as coisas, então só tire a cena da cabeça dela, traga ela pro aqui e pro agora, dê um presente hipnótico e resolve a situação. Então vamos lá, o que é a abreação? É uma explosão emocional, é aquela choradeira, aquela grita, aquele berro que a pessoa começa ali enquanto em transe ainda, por causa de alguma coisa que aconteceu na cabeça dela. Ela pode ter lembrado de alguma coisa, pode ser um evento traumático, ela pode ter feito uma regressão espontânea, enfim. A gente não sabe, não tem um só gatilho que pode fazer isso. Várias coisas podem fazer ela ter uma abreação. Então, sabendo que a abreação é isso, essa explosão emocional, né, essa reação extrema, exagerada, se for em contexto terapêutico, a gente trabalha isso daí para ressignificar e tratar o paciente, dar um novo significado e fazer com que ele não esqueça da lembrança, mas sim ele lide com isso de uma forma não destrutiva. Se for em contextos não terapêuticos, contextos normais aí de pessoas que estão em hipnose de palco, de rua, de entretenimento, demonstração, e começa a ter a abreação, você tira a cena dela, depois dá o presente hipnótico, ali dá um copo de água, enfim, faz ela ficar bem e aí termina. Daí indica pra ela ir trabalhar isso, né? Se você não for terapeuta, então indique pra ela buscar um terapeuta pra trabalhar isso, porque se isso veio e apareceu, com certeza isso tem que ser tratado, que pode trazer muito problema pra ela se ela deixar isso daí embaixo do tapete. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi a aula sobre abreação. É importantíssimo vocês saberem disso, porque pode acontecer, não é comum, não é sempre que acontece, mas digamos aí uma em cada 10 pessoas tem abreação e você tem que saber lidar. Não adianta se desesperar, tá? Não se desespere, fique tranquilo, fala pra cena ir sumindo, fica falando que você tá ali com ela, faça ela sentir o aqui e o agora, que ela vai passando, tá? Nem que demore um pouquinho, mas ela passa. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Entra no nosso grupo, no nosso canal do Telegram. E eu te vejo na próxima aula, no próximo vídeo do canal Hipnoanálise. Até mais.